Colossenses 3, de 1 a 17, como deve ser a vida de um ressuscitado em Cristo. Diz assim o texto: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo. Domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém. É um texto que particularmente eu acho muito completo em relação à forma que a igreja deve se portar no mundo. E quando eu falo igreja, eu não estou falando, obviamente, de paredes, nem de telhado. Eu falo de igreja, estou falando de quem? Nós. Né? Verdade é que existe uma realidade nova em Cristo Jesus. Todo aquele que olha para a cruz do Calvário e enxerga na cruz do Calvário o perdão de seus pecados, enxerga na cruz do Calvário o sacrifício que foi feito por você, o sacrifício que concede vida eterna, e crê, se entregando a esse sacrifício, precisa demonstrar essa fé com uma forma de vida diferente da que tinha. Hoje nós estamos, infelizmente, vivendo um pouco distanciados dessa realidade, até mesmo dentro do mundo chamado Evangelho. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo foi feito novo, se fez novo, né? E isso, na verdade, muitas pessoas conhecem esse texto, mas não vivem em conformidade com ele. Existe um papel pessoal para cumpri-lo. Não existe um poder sobrenatural que vá transformar o indivíduo sem o indivíduo se permitir transformar. Deus tem todo o poder ilimitado, se chama onipotência. É natural dele. Só que em relação ao relacionamento com o homem,
ele só avança nesse poder para que o homem experimente o seu poder se o indivíduo permitir. Porque se não permitir, ele pode frequentar a igreja de manhã, de tarde, de noite, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e vira de novo a semana. E a vida dele vai continuar sempre estagnada diante de uma possibilidade de transformação completa. A necessidade de transformação é premente na vida cristã. O que se fazia antes da conversão, da aceitação da fé em Jesus Cristo, não pode se fazer depois. A forma que a pessoa vivia no pecado, amarrada ao pecado, condicionado seus atos ao pecado e pensamentos, já não estão mais. Indivíduos que se dizem pastores hoje, que não dão prova nem da sua própria conversão, como serão exemplos do rebanho? Como serão exemplos do rebanho? E pessoas identificam essas falhas de caráter e de moral desses indivíduos e continuam seguindo esses indivíduos. E quando eu falo seguindo esses indivíduos, significa realmente que eles estão seguindo homens, porque o caráter de Cristo impediria que eles seguissem esses homens. Se essas pessoas estivessem revestidos do caráter de Cristo, eles veriam a falha dessas lideranças e falariam assim: esse eu não sigo, desse eu estou fora, completamente fora. E nós precisamos, parece, irmãos, de um choque de realidade. A realidade lá em Colossos não era muito diferente. Aqueles irmãos também sofriam pressões externas, perseguições, tribulação. Uma cultura da época que era voltada para a idolatria, para a promiscuidade, para a imoralidade. Essa semana saiu uma notícia que lá em Goiás tem um indivíduo que se chama pastor, se diz pastor. Não sei quem leva um indivíduo desse à consagração. Estava de peruca e vestes femininas no meio da rua. E a história que se conta lá é que não é a primeira vez que ele faz isso. Ele continua com o cargo de pastor. Continua com o cargo de pastor. Se isso não é relativização do pecado e do mundo dentro da igreja, eu não sei mais o que é. E Jesus avisou: quando chegar a abominação no lugar santo, isso também não for abominação, eu não sei o que é. Vigiai, porque o tempo está perto. E quando ele diz o tempo está perto, ele está se referindo ao juízo final, ao retorno dele, não mais como Salvador, mas como juiz de todas as coisas e de todas as pessoas. Essa semana passada, agora, na minha mente, até em sonhos, a palavra vigilância ficou batendo. E esse texto aqui nos chama a vigilância em diversos sentidos. E não por acaso, né, nós estudamos no meio da semana, estamos estudando as 7 cartas do Apocalipse, né? Estudamos no meio da semana sobre a igreja de Sardes, que justamente deixou de vigiar. E o que é vigiar? De forma prática, prestar atenção naquilo que se deve prestar. Isso é vigiar. E nunca essa palavra fez tanto sentido, não é verdade? Quantas coisas hoje nos preenchem de informação? Quantas coisas hoje nós temos para prestar atenção? Quantas, irmãos? Diariamente, semanalmente. Coisas importantes e muitas coisas não tão importantes assim, concorda? Vamos ser sinceros, não é?
mas que também prendem a nossa atenção. E quando o Senhor Jesus fala para nós vigiarmos, e isso foi repetido durante a escrita dos apóstolos, a didaquê, ele está falando justamente para nós filtrarmos isso tudo e prestarmos atenção no que precisa ser testado. E esse texto aqui vem nos abrir os olhos em relação a isso. Porque a primeira coisa que Paulo fala aqui é que uma vida de ressuscitado em Cristo precisa ter uma nova realidade. Precisa ter uma nova realidade. Nova realidade é essa, irmãos, que nós forcemos para buscar e pensar nas coisas que são celestiais. Paulo fala que a nossa vida está escondida em Cristo. A nossa vida, aquilo que somos, está escondida em Cristo. Onde Cristo está, irmãos? Onde Cristo está, irmãos? Nos céus, à destra de Deus. E os dois verbos que são usados aqui, tanto no versículo 1 como no versículo 2, são verbos que nós chamamos o tempo imperativo. E o que é imperativo? É ordem. Ele diz assim, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, ou seja, se vocês já morreram para o pecado, se vocês já morreram para esse mundo e creram no sacrifício da cruz, confiando que Ele é o único caminho para a salvação de Deus, é isso que Ele está dizendo. Se já passaram por esse processo, já se batizaram, já passaram pelas águas, que significa justamente morrer para o mundo, quando você é imergido, e quando você é emergido das águas, significa que você está vivendo novamente uma vida nova com Cristo. Buscai as coisas que são de cima. E ele afirma justamente o que eu acabei de dizer para os irmãos. Onde Cristo está sentado à destra de Deus. E no segundo versículo ele diz assim: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Esse imperativo, irmãos, é extremamente necessário. E na verdade é assim, eu acho que a grande chave da vida cristã, para todos nós que temos família, que temos deveres familiares, inclusive de sustento da nossa família, temos o trabalho, né? Temos que cuidar das nossos afazeres cotidianos. A grande chave da vida cristã é você conseguir equilibrar isso de uma forma que consiga buscar e pensar nas coisas que são celestiais acima das que são da terra. E eu acho que a grande palavra aí é priorização. O que eu priorizo na minha vida? É isso que Paulo está dizendo. Paulo, ele não é um homem louco de achar que esses irmãos de Colosso viviam já na realidade celestial. Como eu também não sou louco de achar que os irmãos também vivem completamente nessa realidade. Mas, irmãos, o imperativo está aqui para corrermos adiante. Não é nem corrermos atrás, não é? Corrermos adiante. E realmente nos esforçarmos para buscarmos as coisas celestiais, as coisas que são do reino de Deus, os valores que são do reino de Deus, inclusive morais, éticos. Buscar e pensar. Quantas vezes nessa semana você pensou nas coisas do reino? Quantas vezes essa semana você conseguiu sair
das preocupações do dia a dia concernentes a essa terra e conseguiu dar um salto e pensar nas coisas celestiais? Quantos nessa semana lembrou que o céu vai ter ruas como se fossem de ouro? Quantos nessa semana lembrou que lá vai ter um rio como se fosse cristal? Quantas vezes nessa semana você lembrou que por ser salvo, um dia você vai ver o seu Senhor e Salvador face a face? E você vai poder ver inclusive as feridas que Ele tem em suas mãos e seus pés, feitas por você e por mim, recebidas por você e por mim. Quantas vezes nessa semana? Talvez seja uma meditação que precisamos fazer mais. E como está aqui no imperativo, é porque é alguma coisa que nós temos que forçar. Porque se não forçarmos, o que vai acontecer? Não vai acontecer. Simplesmente assim. Não vai acontecer. Nós vamos viver somente para este mundo, ou vamos viver 90% desse mundo e sobrar 10% para Deus. E a nossa vida não é dízimo, né? Não é verdade? Quanto da nossa vida pertence a Cristo que está sentado à destra de Deus? Né? Nós não temos o dízimo da nossa vida, não é verdade? Nós entregamos a nossa vida toda. Né? Então forcem, irmãos. Forcem nessa direção. Escolham essa direção. Busquem cotidianamente isso. Pensem cotidianamente nisso. Busquem nos valores celestiais. Pensem nos valores morais de Deus no dia a dia. Busquem pensar o que nos espera na realidade celestial. Isso faz bem e alimenta a vida cristã. Mas não somente isso. Um ressuscitado com Cristo precisa ser instrumento do vínculo da perfeição que é o amor. E aí é bem interessante, que primeiro ele cita de uma forma assim, bem individualizada, né? Buscai, pensai. E ele pega essa realidade de ressuscitados em Cristo e aplica à igreja. E ele diz assim: vocês precisam agir como vínculos do amor. Olha só, o versículo 12, ele diz assim: revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade. Mas olha, vamos parar por aí. Se nós temos que revestir, aqui a ideia traz a ideia realmente de vestir alguma coisa. Revestir traz a ideia de vestir alguma coisa, ok? Se você bota roupa sobre roupa, fica um negócio meio esquisito, não fica? Alguém tem coragem de fazer isso aqui? Eu sei que no inverno às vezes a gente utiliza desse, né? Carioca sente muito frio, né? Às vezes a gente se utiliza dessa artimanha para não sentir frio, né? Bota roupa sobre roupa. Mas fica um negócio esquisito, não fica? A gente fica parecendo até aquele boneco, assim, não consegue nem mexer o braço direito, né? Mas brincadeiras à parte, a verdade é que para a gente se revestir desse vínculo que é o amor, nós precisamos primeiro nos despir. Uma realidade de vida onde há necessidade de renovar esse nosso ser por completo. E o apóstolo Paulo utiliza pelo menos duas palavras aqui, na verdade são três, né? Que ele diz assim no versículo 5: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a face da terra. Mortificar aí é realmente tornar morto, tornar inútil. Para quê? Para a prostituição, para a impureza, para o apetite desordenado, para a vil concupiscência, para a avareza, que é idolatria. Prostituição é a palavra porneia. Eu não preciso me ampliar tanto aqui, né?
Inclusive, a própria palavra hoje, pornografia, vem dessa base, dessa palavra porneia, que significa praticar sexualmente algo que está adulterando, fora da forma que Deus constituiu. O sexo é para ser feito no casamento e de uma forma muito equilibrada e santa diante de Deus. Não é uma realidade que vivemos na nossa sociedade, não é verdade? Não é essa a realidade. Outra coisa que ele fala aqui é impureza. Tudo que não é santo precisa ser deixado da nossa vida, precisa ser abandonado. Tudo que desagrada a Deus precisa ser abandonado. O apetite desordenado, viver para comer e não comer para viver. Nós comemos por necessidade ou por gula? Não é? Pois é, às vezes a gente esquece que isso é pecado, né? Você viver para comer é pecado. Tem gente que fica guardando dinheiro e ansioso pelo momento de ir no rodízio. E comer. Se você pode fazer isso, faça de forma natural, né? Mas não viva para isso. Isso é pecado. Viver para o seu próprio ventre é pecado. É pecado. É gastar tempo com aquilo que é inútil, não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. E ele continua: o apetite desordenado, a vil concupiscência. Ou seja, aquele sentimento pré-pecado que começa a surgir no coração, que é baseado na maldade. Concupiscência é tendência carnal. Tendência carnal, cada vez mais para fazer o mal. E isso é crescente dentro de nós. Crescente. Preciso que seja mortificado dentro de todos nós. Todos nós. Precisa ser aniquilado, morto. Quando nós temos uma tendência carnal, nós não podemos conviver com essa tendência carnal de forma natural, irmãos. Não podemos. Nós temos que identificar essa tendência carnal e matar dentro de nós. E ele não para por aí. A avareza, que é idolatria. A avareza é apego às coisas materiais, que é idolatria. Ou seja, é adorar a mamona. Ah, pastor, eu tenho minhas coisinhas aqui, mas não sou rico. A partir do momento que você coloca o seu coração no que você tem de material, isso é idolatria, porque o seu coração deveria pertencer somente a Jesus Cristo. É idolatria. E os irmãos perceberam que Paulo ajuntou tudo em sentimentos internos, pecados, manifestações internas de pecados. Só que ele não para por aí, porque ele diz assim: pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ou seja, praticar isso e deixar que esses sentimentos cresçam dentro de nós, nos torna filhos de quê? Da desobediência. Filhos desobedientes. E ele continua: nas quais em outro tempo, também andastes, quando vivieis nelas, já não vivemos mais. Somos novas criaturas em Cristo Jesus. E ele faz uma nova relação de pecados. Agora de manifestação externa, não mais interna, mas de manifestação externa. Mas agora, despojai-vos. Primeiro ele falou o quê? Mortificai. Agora é despojar. Despojar é jogar fora. Arrancar de si como se você estivesse tirando uma roupa mesmo. Né? E jogar fora.
tem quando a gente precisa ir no hospital. Eu faço isso em casa, lá de casa também o povo também faz, né? Quando vai para um atendimento, por exemplo, de emergência no hospital, chega em casa e arranca a roupa, né? Arranca a roupa e bota logo para lavar. A gente não sabe com que tipo de vírus, que tipo de bactéria que a gente teve, né, contato ali. Isso esteve muito presente no período da pandemia, mas é uma prática interessante de se fazer, de higiene, né? Mas a gente arranca a roupa e bota para lavar, já bota outra roupa ali, vai tomar banho, né? Aqui a palavra diz exatamente isso, aquela necessidade de você jogar fora a roupa. Joga fora, se despe rapidamente. E ele cita de que forma, do que a gente tem que fazer isso, né? Da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Ou seja, tudo manifestação externa. E uma coisa está ligada à outra. Se você permitir que cresça o pecado dentro do seu coração, vai ser uma questão de tempo que você manifeste-o com palavras e atos, atitudes. Não é isso? Não foi assim com Caim? Caim primeiro começou com um sentimento contrário a Deus. Esse sentimento contrário a Deus, Deus falou: se você continuar com esse sentimento, o pecado vai dominar o seu desejo. E infelizmente ele continuou no caminho de pecado. E esse pecado contra Deus se tornou em ato contra quem? O seu irmão. Tirou a vida do seu irmão. Todos nós somos avisados em relação ao pecado. Todos nós, assim como Caim, continuamos até hoje sendo avisados contra caminhos pecaminosos na nossa vida. Caminhos distanciados de Deus na nossa vida. Pastor, mas o que isso tem a ver com o vínculo do amor? Porque se você não se despir dessas práticas, desses sentimentos, você não pode se revestir do vínculo da perfeição, que é o amor. O processo da vida cristã, e é um processo até o dia final da perfeição, em que o Senhor Jesus Cristo vai voltar, é um processo constante de você jogar fora o que pertence à velha vida, mas não é ficar nu, é se revestir daquilo que pertence ao novo. E Paulo fala aqui: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus efeitos. E no 10 ele diz: e vos revestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Que imagem é essa? Quem nos criou de novo para a honra e glória de Deus? Quem nos regenerou? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então, cada vez que nós nos despimos do velho homem, nós precisamos nos revestir do novo, para a honra e glória de Deus em Cristo Jesus, que nos ressuscitou e nos deu uma nova vida. Nova vida. E isso é aplicado na igreja, porque quanto mais nós fizermos isso, mais perfeitos seremos para Ele individualmente e mais perfeitos seremos como igreja do Senhor Jesus Cristo. Cada vez mais vamos agradá-lo, né? Por último, irmãos, um ressuscitado em Cristo é um multiplicador da sua palavra. Na palestra que eu fiz aqui, precisamos ser uma igreja multiplicadora, eu utilizei como base o livro Multiplicando Discípulos de Wayland Miller. E ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim como uma árvore cheia de seiva é inevitável que dê frutos,
Assim um crente, cheio da palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, vai dar também o quê? Frutos. E isso significa alcançar novas vidas para o Senhor Jesus Cristo. A partir do versículo 16 ele diz assim: a palavra de Cristo habite em vós de que forma? Os irmãos sabem o que significa abundantemente? A gente lê várias vezes isso na Bíblia, né? Mas o que significa na prática ser abundante? Transbordar. É isso. É isso. Ser abundante significa transbordar. Então, quando a palavra de Deus está cheia dentro do crente, o que naturalmente vai acontecer com a vida dele? Vai transbordar. E quem vai se beneficiar desse transbordamento? Quem tiver ao redor. Quem tiver ao redor. Tem que ser algo natural. Se você transborda a palavra de Deus, você alcança vidas. Você edifica mais vidas através da palavra de Deus e principalmente do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Uma nova vida em Cristo Jesus precisa demonstrar isso. E naturalmente, tudo que fizermos, seja por palavra ou seja por obra, vai ser para glorificar quem? Porque no versículo 17 ele diz isso. E quando fizermos por palavras ou por obras, fazei tudo em nome de quem? Do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Ou seja, se nós estivermos verdadeiramente ressuscitados em Cristo, se nós tomamos a decisão por fé de seguir esse que se sacrificou por nós, que perdoou os nossos pecados, nós precisamos viver uma nova realidade de vida, transformados por esse poder, ressuscitados por esse poder. Nós precisamos ser instrumento de perfeição, de amor, nos despojando do antigo homem e nos revestindo continuamente do novo. E por último, precisamos ser multiplicadores da palavra de Deus, que ela transborde em nós. E quando as pessoas olharem para nós, os nossos atos, ou ouvirem as nossas palavras, que sejam impactados não por nós, mas pelo Espírito Santo de Deus em vossas mãos. Eu quero fazer um convite a você hoje que está nos visitando. Se você entendeu o tamanho da seriedade que é a vida cristã, se você entendeu qual é o ponto transformador da verdadeira vida do ser humano, que é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, se você entendeu que somente através daquele sacrifício você pode ter a tua alma limpa dos pecados, somente através daquele sacrifício você pode receber perdão e salvação e esperança de vida eterna. Se você entendeu isso e quer viver essa nova vida que acabamos de falar aqui, creia no Senhor Jesus Cristo e se manifeste nessa manhã. Levante uma de suas mãos e declare: eu creio no Senhor Jesus Cristo e quero fazer dele agora não um conhecido, mas um amado da minha vida. Faça essa escolha hoje e nós vamos orar por você, que você já se decida a passar pelo batismo, que é o símbolo justamente da morte para esse mundo e para uma nova vida em Cristo Jesus. Manifeste uma de suas mãos, declarando que você creu no Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Pode ser assim. Eu estendo essa oferta de amor. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Nós damos graças ao Senhor porque Ele tem usado essa igreja na pregação do Evangelho de forma clara. Tivemos hoje 2 conversões, vamos conversar com essas 2 decisões que estão sendo abençoadas por Deus daqui a pouco.
E damos graças ao Senhor por ter nos feito uma igreja que persegue esse objetivo. E que continuemos nesse caminho, Senhor, desse do Senhor, porque nós temos absorvido e temos expandido essa graça através das nossas vidas e da obra dessa igreja. Que Deus nos abençoe. Nós vamos nos colocar.